Dia do seu direito, chega junto, passa esse comecinho de tarde juntinho comigo, com o Luquinha, com todo mundo aí de casa. Aqui no Facebook a gente já está ao vivo, você pode participar, mandar sua pergunta. Mas antes da gente chamar a nossa entrevistada e falar sobre o assunto de hoje, vamos refletir um pouquinho com a nossa mensagem do dia? Muitas vezes a gente se irrita à toa. Aquilo que o outro faz com você ou acha de você é problema dele. O que importa é o que Deus conhece do seu coração. Então guarde apenas aquilo que vale a pena guardar. O resto, essas coisas ruins, a vida trata de dar um jeito. Esse é o nosso toque de terça-feira. Luquinha, o que tem no programa hoje? Só o motorista perde o controle e capota em estrada e prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral termina hoje. Você aí de casa quer fazer sua pergunta, tirar a sua dúvida participando do programa? Então anote os nossos contatos, tanto o telefone ao vivo 3922-1387 ou pelas redes sociais, o Face e o WhatsApp. E se você ainda não acessou, então, as redes sociais, tem prêmio lá, viu? No Face, por exemplo, tem a cesta da Polipet. São vários produtos para o bichinho de estimação. Você vai curtir, compartilhar e já concorre e é fácil demais. E no Instagram também tem o kit da Orthovip, que é muito bacana, porque são vários produtos para você cuidar, assim, da saúde da sua boca. Então, você que se preocupa com isso, para você concorrer também, você acessa @FalandoNissoBand e nessa fotinha que vocês estavam vendo, tem passo a passo como você faz para garantir aí seu sorriso muito bonito, viu? Bora aprender bastante hoje, dia do meu e do seu direito. Existem assuntos que a gente nunca vai parar de falar. É feito comemoração de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente está falando sobre vizinho barulhento, depois do horário permitido. Será que existe um horário permitido para fazer barulho? Aquele síndico que não ajuda em nada, né, Luquinha? Pois é, Solange. Também aluguel atrasado. Como que a gente pode resolver essas situações do dia a dia que às vezes dão tanta dor de cabeça? Exatamente. Condomínio, a gente sabe que mudou, né, um novo código ano passado. Agora a gente está na regência de um novo código aí. Então atrasou um condomínio, será que você pode perder o seu único imóvel? Ela, que é especialista em direito imobiliário, a gente ama quando ela está aqui com a gente, a linda e querida amiga advogada Kelly Barros. Doutora Ei, Kelly. doutora! Gente, olha, ela arrasa, né? não anda. Ela tudo jóia. Linda demais, doutora. Obrigada. Depois fecha um close no olho dessa mulher. Né, Luquinha? Linda demais. É muito linda. Que bom Você tê-la. pode ligar, não precisa se identificar se tiver alguma questão, tanto da sua residência, quanto, de repente, do seu comércio, do seu ponto comercial, porque a gente está aqui para te orientar e a gente aprende com a sua participação. Obrigada, viu, Kelly, por estar mais uma vez com a gente aqui. A gente sabe que aluguel, condomínio, vizinho são sempre problemas no dia a dia, né? Sim. Uhum. E a gente fez uma abertura falando do barulho. Eu queria começar com isso. Existe um horário determinado, certo, para que a pessoa possa fazer barulho ou não? O horário que a gente que é costumeiro da gente entender como sendo um horário plausível é das 10 às 22 horas. Tá, das 10 às 22 Isso. passou do limite. Exatamente. Agora, se, por exemplo, durante o dia, um médico que deu plantão, aquele vizinho está fazendo um barulho absurdo durante o dia, o médico quer descansar, ele tem direito a reclamar com o síndico ou Tem, não? tudo que está em excesso, né, ele pode ser pleiteado. Então, nesse caso, avisaria a portaria, enfim, para que o porteiro ou o síndico possa tomar as providências. Tudo que for em excesso, tá? Tudo em excesso, né? É o equilíbrio, né, Luquinha? Aliás, eu falei pro Luquinha, eu não posso contar o motivo, que eu não consegui dormir essa noite, né, Luquinha? Ai, não pode contar, mas eu posso, tá, gente? Tinha uma vizinha que estava num fogo com o marido, que a Solange não conseguia dormir. Não consegui. Quantas vezes? 3 vezes você acordou, Eu né? acordei às 2, às 4h30, não, às 2h30, às 4 e às 5. Gente, pelo amor de Foi Deus, a noite né? inteira Sem de lua de comentário, mel. por favor. Tem uma pessoa na linha que não quer falar o nome. Alô, boa tarde? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela confiança. Qual que é a sua dúvida, amiga? Ó, é o seguinte, tem uma amiga minha que ela tem uma vizinha que quando ela faz churrasco, ela joga água no quintal dela. O que faz com uma pessoa dessa? Mas essa sua amiga faz muito barulho? Não,
faz churrasco normal. Ela fala que a fumaça incomoda, que ela não gosta da fumaça, mas não tem como fazer churrasco sem fumaça. Claro, ainda não existe, né? Só é o que a gente acabou de falar. Só em caso de excesso é que você tem como fazer alguma coisa. Mas, assim, se toda vez que ela faz um churrasco, ela joga uma quantidade de água em excesso, sei lá, cai na roupa no varal, acerta uma pessoa, isso, né, pode ser objeto de uma notificação, enfim. Mas tudo que for em excesso. Você não tem como proibir o seu vizinho de fazer churrasco porque vem uma fumaça na sua casa, chama né? a polícia, né? Chama a polícia. Deixa eu fazer uma perguntinha antes do Luquinha. O Luquinha está espelhando aí, Lu? Na verdade, pode fazer. Posso fazer? Tem uma pergunta aqui do Renan. Renan, obrigada pela sua participação, da cidade de Bananal. Ele diz o seguinte: quando o locatário devolve o imóvel antes do prazo que foi feito, o pacto aí, que foi acordado, ele deve pagar alguma multa, doutora? Sim, a multa contratual que é paga pelo tempo que falta para cumprir. Tem alguns contratos que a partir de 12 meses há uma cláusula que tira essa questão da cobrança após a vigência de 12 meses. Aí precisa verificar se no contrato dele tem essa questão da isenção da cláusula após 12 meses. Se não, aí você paga até o final, fazendo um cômputo do que faltaria para cumprir do contrato, tá? Tá, Renan, então presta atenção no seu contrato antes de sair do imóvel que você tá, viu, Luquinha? Pois é, só a gente vai segurar um pouquinho a pergunta aqui para ficar bem informado agora com você e também com a repórter Daniela Lopes e as notícias da redação. Esse país está numa benevolência, a gente vai saber o porquê. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje, o habeas corpus do ex-ministro José Dirceu, preso há quase 2 anos pela Lava Jato. E a gente tem as informações ao vivo com a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham o Falando Nisso. Pois é, José Dirceu teve a prisão preventiva decretada em agosto de 2015 e já foi condenado 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro, que conduz a operação na primeira instância. Na semana passada, a segunda turma do STF soltou 2 presos da Lava Jato, apesar do voto contrário do relator do caso na corte, o ministro Edson Fachin. O pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Geno, tiveram as prisões preventivas revogadas. Integram a segunda turma Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Em fevereiro, Gilmar disse que o STF tinha encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba, em referência às decisões do juiz Sérgio Moro. Fachin negou o seguimento ao habeas corpus apresentado pela defesa do petista no início do ano. A defesa de Dirceu recorreu e a segunda turma do STF decidiu pela análise do habeas corpus. Vale lembrar que o Ike também foi solto aí, né, pelo STF. E a Força-Tarefa, viu, Dani, da Lava Jato, acabou de sair aqui no site, fez uma nova denúncia e está acusando José Dirceu de receber 2,4 milhões de reais em propina. E ele pode ser que seja solto. Esse é um país chamado Brasil. E as empresas aéreas, vamos a essa novela, Dani, as empresas aéreas ainda não decidiram se vão ou não cobrar taxas adicionais pelas bagagens despachadas, tanto em voos domésticos como internacionais. É uma novela longa, né, Dani? Muito longa, viu? Os capítulos aí são bem complicados dessa novela, mas as empresas já estão autorizadas pela Justiça a realizar a cobrança aqui no Brasil. Solange. Quem compra uma passagem aérea hoje já está sujeito à cobrança de uma taxa extra para despachar as malas, mas na prática ela ainda não ocorre. Gol, Latam, Azul e Avianca dizem que estão avaliando se vão aderir à chamada franquia de bagagens, uma polêmica que se arrasta há quase 5 meses. A medida faz parte de um pacote de novas regras aprovado em dezembro do ano passado pela Agência Nacional de Aviação Civil e colocado em prática há pouco mais de um mês. Em março, a pedido de órgãos de defesa do consumidor e do Ministério Público Federal em São Paulo, a Justiça concedeu liminar para impedir a cobrança. Agora, a medida foi revogada por um juiz federal do Ceará e a franquia de bagagens volta a valer. Ainda não há data para o julgamento final da ação. Enquanto isso, o consumidor, Luquinha, né, fica aí
pago ou não pago? Um juiz fala que sim, o outro fala que não. Então, o conselho do PROCON é que você ligue e saiba da sua empresa aérea se existe essa cobrança antes de fechar o pacote. Conversar novamente com a Dani. Dani, boa tarde. Agora a gente fica sabendo sobre o trânsito nessas principais rodovias que cortam aqui nossa região. Sinal verde para quem trafega pela Tamoios, né, Dani? Sim, Lucas. Agora, neste momento, o sinal é verde para quem vai seguir rumo ao litoral norte. Viu nenhum problema na Tamoios neste momento e também nem nas outras rodovias litorâneas, Oswaldo Cruz ou a Floriano Rodrigues Pinheiro, que vai até Campos do Jordão. Tudo tranquilo por lá. Mas um recadinho importante para quem vai seguir pela Tamoios agora pela noite, de madrugada, vai ter interdição novamente na Tamoios entre 1 e 3 horas desta madrugada, agora do dia 2 para o dia 3. Então, a indicação, a orientação para o usuário é evitar a rodovia dos Tamoios nesta madrugada. Na rodovia Presidente Dutra, Lucas, também tudo tranquilo neste momento aqui no trecho do Vale, viu? O motorista que segue por aqui não encontra nenhum problema, somente o tráfego intenso que já é normal, principalmente nas grandes cidades aqui do Vale, como em São José e Taubaté. De resto, tudo tranquilo, Lucas. Obrigado, Dani. Olha, o sol vem, aí esconde, fica aquele tempo que parece que vai chover e agora aqui em São José o sol apareceu novamente. Como que fica o tempo para hoje e à tarde? A máxima em Santo Antônio do Pinhal é de 23 graus, há uma pequena possibilidade de chuva por lá. O mesmo acontece em São José do Barreiro, máxima de 25, aqui em São José também, e Roseira, máxima de 27 graus, com essa pequena possibilidade de chuva, não só por lá, mas também no litoral, máxima de 26 em Ubatuba. Em São Sebastião o tempo está fechado hoje, máxima de 25. Aparecida hoje um dia aberto, máxima de 27 graus, sol entre poucas nuvens, e a temperatura ela sobe um pouco, na verdade ela para sexta. Mas amanhã, não só em Aparecida, mas em todo o Vale, há uma possibilidade realmente da temperatura baixar aí uns 3, 4 graus. Ai, que delícia. Então a máxima chega a 24 graus, por exemplo, em Aparecida, com tempo fechado para sábado, máxima de 26 graus, um final de semana aí chuvoso. E termina hoje o prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral e a gente comenta com vocês daqui a pouquinho, não sai daí.